Hoje, dia 30 de agosto, o automobilismo completa 158 anos de idade. E é muito difícil ou praticamente impossível não ver Deus em toda essa história. Afinal, Deus é o criador do mundo, mas o homem, feito à sua imagem, também tem a capacidade de subcriar, de inventar mundos temporários, universos paralelos que refletem, ainda de forma limitada, a grande obra da criação de Deus. Um desses mundos é o automobilismo. Quando homens e mulheres se reúnem em torno de máquinas velozes que estão correndo em autódromos, seguindo um regulamento, sendo geridas por equipes e campeonatos, elas estão construindo um microcosmo, uma sombra da criação de Deus, que mesmo sendo passageira, consegue tocar milhões de pessoas ao mesmo tempo. E é nesse mundo das corridas que a gente pode enxergar de uma forma bem clara uma analogia com a maior história de todas, que é a história do Evangelho, a estrutura do Evangelho. A criação, a queda, a redenção e a própria consumação. É incrível assistir uma corrida de automóvel. É incrível ver como o corpo humano é resistente, é vigoroso para aguentar as pressões que esse esporte impõe. É incrível ver 300 mil pessoas sendo movidas para um autódromo, assistir tudo isso. É incrível ver a grandeza da manifestação de Deus, até mesmo no funcionamento dos carros e motos que competem entre si. É incrível ver o mundo imersivo que o homem, como subcriador, foi capaz de fazer. Mas no automobilismo nem tudo é glória, nem tudo é velocidade. Tem também erros, tem falhas, tem rupturas, tem motores que quebram, tem pneus que estouram, tem acidentes que acontecem. E não é só a máquina que falha, o coração humano também falha. Existem rivalidades que crescem tanto que os pilotos se tornam verdadeiros inimigos. Eles brigam entre si, as equipes brigam entre si, e até mesmo as torcidas se dividem em ódio. Isso acontece. A pista, que deveria ser um lugar de competição justa, muitas vezes se transforma em um campo de vaidade, em um campo de orgulho, em um campo de desunião. O sonho de uma vitória pode virar guerra de egos, em que cada um busca apenas a própria glória. E isso não é só uma metáfora desse esporte. É uma realidade, é o mundo que a gente vive. Assim como nas corridas tem choques, tem batidas, tem disputas que destroem relacionamentos, na vida a gente também carrega divisões, a gente também carrega rancores, a gente também carrega inimizades, e tudo isso é fruto da queda. O momento em que a humanidade, criada para viver em paz com Deus e uns com os outros, escolheu desobedecer. O pecado entrou no mundo e junto com ele vieram o orgulho, a inveja, a morte. A gente perdeu a harmonia para a qual a gente foi criado para viver. Mas a corrida não termina na queda. O que torna o automobilismo tão apaixonante é que mesmo quando tudo parece perdido, ainda pode haver uma reviravolta. Quantas vezes a gente já viu aquele piloto largar lá no fundo do grid e contra todas as probabilidades, ele vai lá e cruza a linha de chegada em primeiro? Quantas vezes a gente já viu aquele cara que ninguém acreditava levantar um troféu, subir ao pódio? E é isso que emociona a gente. A história do improvável se tornando real, o humilhado sendo exaltado, o esquecido sendo lembrado. E se isso já é belo nas corridas, imagine então na vida real. Deus não nos deixou abandonados após a queda. Ele entrou na nossa corrida. Ele enviou Jesus Cristo para assumir a nossa falha, para consertar o que estava quebrado, para dar pra gente uma nova chance. Em Cristo, o impossível acontece. Os pecadores são perdoados, os inimigos se tornam irmãos, o que estava morto volta a viver. A obra de Jesus é como se fosse um pit stop perfeito, que muda todo o rumo da corrida. Ele vai te dar novos pneus, um novo tanque cheio, ele vai te dar uma nova direção. Ele nos coloca de volta à pista, mas não para que a gente corra com as nossas próprias forças, mas sendo sustentados pela graça. E assim, aquele que parecia derrotado, ele se torna vencedor. O improvável, o perdido, o pecador, o humilhado, ele encontra a sua exaltação em Cristo Jesus. No automobilismo, essas vitórias improváveis, elas fazem multidões vibrarem. Do Evangelho, elas fazem os céus se alegrarem, porque cada vida restaurada é uma celebração eterna. E toda corrida, em algum momento, ela chega ao fim. O grande momento em que o piloto cruza a linha de chegada e recebe a vitória, essa é a consumação de uma corrida. E na história do Evangelho não é muito diferente, haverá uma consumação, haverá uma bandeira quadriculada. Essa vitória ainda está por vir. Quando Cristo voltar, quando toda lágrima for enxugada, quando finalmente reinaremos com Ele na nova criação, essa será a grande bandeirada da história da humanidade, a consumação de todas as coisas em Cristo. Esse velho senhor de 158 anos, por sua vez, que é o automobilismo, ele é apenas um reflexo, uma subcriação humana que aponta para algo maior.
No barulho dos motores, na precisão da engenharia, na emoção da vitória e até nas frustrações da derrota, a gente pode ver ecos da história que Deus escreveu para toda a humanidade. A criação, a queda, a redenção e a consumação. Essa é a verdadeira corrida da nossa vida. E a pergunta é: você já entrou nessa corrida com Cristo? Ele é o único capaz de te levar até a verdadeira bandeirada final. E eu acabo esse vídeo fazendo uma citação do livro Força para Vencer, do Alex Ribeiro, que foi ex-piloto de Fórmula 1, é brasileiro, é cristão, é escritor. Nesse livro, ele faz analogias entre a vida de vários esportistas e o próprio evangelho, incluindo a dele. Em um capítulo que ele dedica ao Ayrton Senna, ele diz assim: para os que optaram por Cristo, a morte não tem a última palavra e nem é o fim da linha. Ela é apenas a bandeirada de largada para a vida eterna. Fiquem com Deus e até a próxima.